Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Um tempão que eu não bato papo assim. Então, ontem e hoje eu participei de um evento que tá tendo no Google, que na verdade eu tô falando hoje, né? Ainda vai ser o dia inteiro que vai ter esse evento. Ou seja, dia 5 e 6 de novembro é a primeira vez que tá tendo o evento Cresça com o Google no Rio de Janeiro. E eu me inscrevi, fui lá ver como é e vim contar aqui pra vocês um pouquinho como foi. Então, esse evento tinha vários temas sobre marketing digital, tinha outros sobre empreendedorismo feminino e também sobre coisas relacionadas ao desenvolvedor, palestras focadas para jornalistas, palestras focadas para professores. E daí eu escolhi duas palestras para fazer. Escolhi uma de marketing digital e uma outra palestra sobre empreendedorismo feminino. E eu fui conferir, foi no dia 5 e 6 da manhã, 5 e 6 de novembro, na parte da manhã. E como é que aconteceu? Foi lá no Centro de Convenções da Sul América, na Cidade Nova, um lugar enorme, enorme, enorme. Quando eu cheguei no local, tá meio bonita, né? Tentando chegar mais cedo, vou lá pra ver e tal. Cheguei, uma fila, uma fila que eu nunca tinha visto na vida. Uma fila enorme, gigante. Mas tudo bem, tava um sol, acho que foi esses dias que, caramba, 40 graus. A gente passou um solzão. Foi assim, penoso. A gente fez até amizade lá com uma galera, porque a gente ficou muito tempo mesmo esperando, enfim. E daí, sabe o que eu tô vendo? Tipo, é porque. Olha só, que coisa chata isso aqui. Reflexo da tela no meu óculos. Vou fazer sem óculos. Coisa chata. Aí não dá pra ver meu olho, gente. Ai. Enfim, agora sim. Tava uma fila enorme. E a gente ficou esperando bastante tempo, tipo, uma hora na fila. A gente até ficou preocupado pra ver se cabia todo mundo, mas depois falaram que tinha capacidade pra 3.000 pessoas. Eu fiquei mais tranquila, né? Daí quando a gente entrou, um lugar muito bacana, muito bonito, um lugar bem grande mesmo, tinha uma boa estrutura, tinha ar-condicionado, tinha água. Quando a gente chegou, tinha placa de seja bem-vindo, assim, enfim, eu achei bem legal. E aí a gente passava pra ter a nossa ficha lá, e aí eles pegavam o nosso nome de acordo com a ficha de inscrição que a gente fez. E aí a gente recebeu esse crachá, ó, o meu crachazinho, pra ficar com identificação. Junto com isso, a gente recebia também um bloco de notas, bem legal aqui, ó. Vai dar pra ver? Deixa eu tirar. Ah, ó. E aqui, bloquinho. E uma caneta, tá? Primeiro dia foi assim. E entramos no dia 5, eu fui foi uma palestra sobre marketing digital. O que eu achei? Eu achei que a apresentação do local no dia, enfim, muito legal. Eles passam vários videozinhos assim, tem uma organização muito boa, muito bem feita. Inclusive teve revista, passaram detector de metal pra gente chegar, enfim. E aí tinha os vídeos, enfim, vídeos legaisinhos para dar introdução, foi interessante, os palestrantes eram muito bons. O que mais me chamou a atenção no dia 5, na parte da manhã, foi um palestrante que eu não lembro o nome, que eu não anotei, mas é um cara meio japinha, sabe? Ele tem o nome de estranho, Kaiser, sei lá. Que é um cara que trabalha no Google, ele é especialista em marketing no Google, uma coisa do tipo. E ele falou sobre como o Google pode ajudar na parte do marketing, né? A gente se autodivulgar. Deu uma breve história, bem rasa mesmo, sobre marketing.
falou um pouquinho sobre a história do marketing e depois começou a falar sobre as ferramentas do Google. Achei que ele tem uma dinâmica muito legal de falar, se expressa muito bem, isso ajudou muito ao tempo passar rápido, enfim. Mas, em compensação, achei o seguinte: essa palestra que foi feita, para quem tem noção zero, zero mesmo de nada, assim, nunca mexeu em nada do Google, não tem noção em como se divulgar no Google, é muito bom, foi muito produtivo. Para quem já tem conhecimento, foi mais ou menos. Para mim, foi assim, valeu a experiência, mas eu não aprendi quase nada. Eu já conhecia todas as ferramentas que eles falaram e eles não aprofundaram sobre essas ferramentas. Eles simplesmente apresentaram esses programas, essas soluções e falaram: olha, existe o Google ADS e você faz assim, assim, assim para poder patrocinar. Ah, existe o Google Analytics, e aí você faz de tal jeito, de tal forma para poder utilizar. Ah, tem Google Trends. Ah, tem o Google meu Negócio. Ah, tem não sei o que. E eles começaram a falar, tem o YouTube e tal. Eles começaram a falar sobre essas ferramentas e apresentar como você cria o seu perfil no Google Meu Negócio. Ah, sabia que você pode ter um sitezinho lá? Sabia que você pode fazer isso? Sabia que você pode fazer aquilo? E fizeram uma breve apresentação das ferramentas do Google. Que, na verdade, se você parar e olhar na internet, você vê isso tudo. Não precisaria ter ido numa palestra para ficar sabendo disso. A única coisa que eles falaram bastante, reforçaram bastante, que eu achei muito interessante, que eu não conheci a partir dos e-mails desde o momento da inscrição, era o Google Primer, que é um aplicativo muito legal para baixar, porque ele dá o passo a passo do marketing de acordo com o Google, né? As ferramentas. Então, meio que tudo que eles falaram na palestra, pelo que eu entendi, se pode aprender pelo aplicativo do Google Primer. Então, valeu muito a experiência do dia 5, mas pra mim, eu tinha vontade de que fosse algo mais específico, algo que realmente falasse sobre as análises de marketing, sobre as técnicas de marketing e não sobre mexer em ferramenta. Acho que poderia, para ser mais produtivo ao meu ver, poderia se falar mais assim: ah, legal, para você se divulgar no YouTube, você cria uma conta, você não paga nada e você faz de tal jeito, vai dar jeito aqui, jeito ali, mas e aí? Quais são as tags que se colocam no YouTube? Qual a melhor forma de se colocar um título no YouTube? Nada disso eles falaram. Sobre essas coisas que a gente aprende em cursos pagos para se falar de marketing, nada disso eles falaram. Então, assim, foi bem basicão. Não se falou sobre a teoria da cauda longa que se tem no SEO. Não se falou sobre a importância das palavras-chave na hora de você divulgar o seu negócio. Não se falou sobre muita coisa, né? Então, não foi específico, foi bem abrangente, foi uma pincelada, foi bem básico. Já hoje, né, que hoje tô fazendo esse vídeo no dia 6, eu fui na palestra sobre empreendedorismo feminino. Então, o que eu achei? Quando eu cheguei, uma coisa interessante de falar, eles dão água à vontade também, isso é bem legal. E ganhei novamente outro crachá, igualzinho, e outro bloquinho, igualzinho. Então, eu tô aqui com 2 crachás, 2 blocos e 2 canetas também, né? E aí, como é que foi? Eu gostei muito desse dia do empreendedorismo feminino. Pra mim foi o melhor dia que tiveram informações mais produtivas pra mim. No início, tava começando a ficar desapontada, porque começaram a falar sobre projetos sociais,
projetos ativistas, projetos não sei o que, não sei o que, não sei o que, da mulher, blá 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 blá. E pra quem me conhece sabe que eu não tenho muito interesse nessas coisas. E principalmente porque o foco da palestra não era essa. Não era pra ficar falando sobre grupos de mulheres que juntam pra fazer ativismo, sabe? Não, eu não tava ali pra querer saber disso. Eu tava ali pra aprender sobre empreendedorismo. E ali tinha o foco do empreendedorismo feminino, ok. Mas empreendedorismo feminino não é ativismo feminino. Não é ativismo feminino. Então, no início, eu comecei a ficar, não acredito, espero que não tenha vindo aqui à toa. Depois, quando veio, sim, a palestrante, primeira palestrante para se falar sobre empreendedorismo, sobre vendas, aí foi legal. Aí foi muito bom mesmo. Eu até anotei o nome das duas palestrantes que foram lá e falaram sobre esse assunto. A primeira foi a Priscila de Sá, maravilhosa, sabe falar muito bem. E ela falou sobre técnicas de venda. Ah, e outra coisa, sempre passavam slides, então a gente podia ter acesso também. Outra coisa que eu lembrei muito interessante também é que lá tinha nos telões, eram 3 telões enormes, então tinha os tradutores de Libra nos telões. Era um ambiente bem grande, 3 telões, a pessoa ficava lá no fundo, o som estava muito bom também, foi bem legal, foi bem interessante. E ela falou sobre técnicas de venda, sobre como é ser um bom líder, como a gente pode vender nosso peixe, como a gente pode vender o nosso negócio, como a gente pode se vender. Quem sabe vender qualquer coisa. Então ela falou sobre essas técnicas, que perguntas que a gente deve se fazer a si mesmo e entender que todas nós somos capazes. Que todas nós somos capazes de conseguir o que quiser, de conquistar nossos sonhos. Então, muito interessante na parte na parte motivacional, naquele negócio de faça, não deixe pra esperar, não fique esperando, faça. E eu achei muito interessante isso, dá uma motivação bem legal. Ela fala muito bem, gostei muito mesmo. Ela passou vídeos explicativos bem interessantes, fez alusões muito interessantes. E o principal ponto que ela falou é: conte a sua história. Conte a sua história de superação, conte a sua história que você tem os seus sonhos, né? Conte a sua história, porque as pessoas gostam disso. As pessoas não gostam de lamentos. As pessoas não gostam de fazer uma coisa por você por pena, mas elas se interessam por uma história de sonhos, elas se interessam por uma história de superação. E eu achei isso muito legal. Ela fez uma alusão sobre como você pode ser líder. E uma coisa que ficou na minha cabeça é o seguinte: toda mãe... uma coisa muito maneira. Valorizaram muito a figura maternal da mulher. Muito maneiro. De mostrar que ser mãe não é impedimento para você ter sucesso. Isso é muito legal. E assim, ela disse assim, uma frase que ela usou pra palestra inteira, o seguinte... que até um meme, se eu não me engano. Eu esqueci, eu tenho que pegar aqui. Ela disse: se você é uma mãe que consegue dividir um frango para 3 crianças felizes, você sabe o que é ser líder, né? E qual é a história disso? Qual é a questão disso? É questão de que as crianças disputam poder, as crianças querem sempre a mesma coisa. Então, assim, todas as 3 crianças vão querer a coxa, mas só tem 2 coxas no frango. E como que você vai saber negociar com as crianças para que elas fiquem satisfeitas mesmo com as partes do frango que não são idênticas, que não são iguais? E aí ela começou a falar sobre isso. E isso que a gente aplica com nossos filhos, com as crianças, deve ser aplicado na outra parte do nosso cotidiano, no nosso trabalho. Como a gente pode ser líder na nossa vida. E ela dá exemplo: cara, você que é mãe, você é líder. Você pratica liderança e você não sabe, você não percebe. Muito legal. A outra palestrante foi a Dilma Campos.
E ela falou também sobre vendas. E assim, ela falou sobre muito assim, nunca desista. Desistir jamais, desistir jamais, desistir jamais. Ela focou muito nessa questão de você fazer e não desistir. E foi muito legal, ela contou a história de vida dela. Ela falou de que todos nós somos capazes de vender, enfim. Foi muito legal também a palestra. Mas assim, ela passou slides, passou histórias também. Só que eu já não lembro mais com tantos detalhes, confesso. Só que foi muito legal também. E inclusive, ela contando da história de vida dela, ela depois mostrou que ela foi dançarina do... Foi o passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente achou muito legal. Ela contou sobre as dificuldades que ela enfrentou na vida dela, né? Também pela classe social dela, enfim. Tem... Não sei se dá pra ouvir, mas tem um cara que tá super me ajudando a fazer o vídeo aqui. E então, enfim, foi muito legal. Eu gostei muito desse dia. Eu gostei muito mesmo dessa palestra do dia 5. E também, como o Google é uma empresa grande, enfim, que se preocupa com os detalhes, que sabe que os detalhes fazem a diferença. Na área externa ali do evento, externa entre aspas, externa do salão, né, mas era uma área coberta. Tinha vários espaços para você tirar foto, para você poder contar sua história pro Google, para você buscar emprego pelo Google. Tinha umas coisas bem legais lá. E tinha um suporte muito bom, um atendimento muito bom. Foi bem interessante. Valeu muito a pena. E no final ainda ganhamos certificado, olha, ganhei. Eu não peguei do dia 5, peguei só o de hoje, do dia 6. Aqui, ó. Peguei o certificado. E assim, achei que super valeu a pena a experiência. Eu voltei do curso bem mais motivada a fazer. Eu só tô, na verdade, assim, a minha motivação de estar fazendo esse vídeo foi por conta das palestras. De que a gente tem que fazer, tem que lutar pelos nossos sonhos, tem que insistir, não dá pra deixar de desanimar. Engraçado, porque isso tudo a gente já sabe, né? Mas a gente tem necessidade de ser lembrado disso. Então, vale muito a pena. Às vezes a gente acha que é besteira, mas essa motivação emocional que esses palestrantes dão, eles são muito importantes e eles geram muita produtividade para as pessoas e realmente faz a diferença. Então, assim, se eu tenho algo a dizer geral desse encontro, desse evento que teve no Google, é o seguinte, e algo que eles marcaram muito que eu super concordo. Não desistam dos seus sonhos. Não desistam daquilo que você quer, daquilo que você tem vontade de fazer. Não fique com as coisas só no pensamento. Vai lá e faça. Pensamento não muda nada, mas as nossas ações, as nossas atitudes, elas podem mudar, sim. Desde que a gente faça, sem medo de errar. Porque errar, a gente vai errar. Mas errar também é o primeiro passo para que a gente acerte. Porque a gente vai errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, milhões de vezes. Só que em algum momento a gente vai achar o nosso acerto. E é isso que vai fazer diferença. E é aí que a gente vai conseguir chegar lá. Mas se a gente não tenta, se a gente não faz, se a gente fica preocupado em fazer as coisas da melhor forma e de forma que a gente ainda não tem acesso, não tem como fazer, fica, ai, se eu tivesse isso, ai, se eu tivesse aquilo, ai, se eu pudesse fazer tal coisa aqui, tal coisa ali. Não, faça, simplesmente tome coragem, vá lá e faça. Porque é assim que a gente conquista os nossos sonhos. Esse é o primeiro passo pra gente conquistar nosso sonho. O primeiro passo é fazer. O segundo é não desistir. Desistir jamais. E foi assim que esse jargão, quem começou a falar foi a Dilma Campos. E foi muito legal. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês de hoje. Ah, outra coisa. Pra quem ficou com dúvida, sim, Mariana, o que você tá fazendo num encontro pra empreender, que não sei o que você vai vender agora, menina. Menina, eu vou me vender, vou vender minha arte. Porque quem é cantora
galera da música precisa se vender também. Eu fui buscar, pegar algumas coisas assim, algumas dicas pra eu me vender, pra vender meu negócio, pra que as pessoas possam me conhecer mais, pra que as pessoas se interessem em me contratar, se interessem em me ter tanto em música ao vivo quanto pra eu conseguir espetáculos, enfim. Eu acho que esse curso é super válido pra qualquer área, inclusive a área da música. Então, por isso que eu fui lá e eu espero estar mais presente aqui com vocês no YouTube e poder fazer coisas mais personalizadas, coisas mais focadas pra vocês. E assim, se vocês puderem me ajudar nisso, inclusive, é muito legal ter feedback. É muito legal ter a resposta de vocês, ter os comentários de vocês, que vocês falem coisas que vocês queiram, que vocês tenham vontade de me ver fazendo na área da música. O que eu poderia fazer, o que eu poderia cantar, qual dúvida que vocês têm em relação à música, né? Se você tem vontade de cantar, se você tem a vontade de entrar na área da música, de repente, e você quer saber, pode perguntar pra mim, porque eu já tenho uma vivência com isso e pode perguntar se você tá afim de me ver cantando uma música, de ver determinada técnica, pode falar comigo. O que você quiser saber, fale comigo. Assim, é muito legal ter esse feedback. Isso movimenta a gente, que a gente faça conteúdo, que a gente gere conteúdo de qualidade. E é uma via de mão dupla, porque da minha parte eu me desenvolvo e eu faço com que vocês me conheçam, eu divulgo o meu trabalho e do lado de vocês que estão aí, vocês podem receber informações que são dos interesses de vocês. Basta vocês falarem, me darem feedback para eu saber o que vocês gostariam, entendeu? E isso é muito legal. Isso que a tecnologia possibilita da gente fazer é muito legal. É muito interessante e é isso. Tchau, fui. Tchau, tchau pra vocês.